Nossos objetivos para esta sessão são conhecer algumas metodologias para o ensino da sociologia e demonstrar como elas podem ser úteis no dia a dia do professor. Você não pode esquecer que a sociologia é uma ciência e, como tal, necessita de métodos e critérios científicos que norteiem a ação do professor em sala de aula para que atinja os resultados esperados. Lembre-se que a sociedade e o que acontece nela não é objeto exclusivo da sociologia. Todos têm alguma opinião sobre os fatos cotidianos, sobre a notícia da TV ou do jornal, sobre os acontecimentos políticos da última semana ou sobre temas polêmicos como o aborto ou as pesquisas com embriões humanos. Contudo, a sociologia não é apenas mais uma forma de analisar a realidade. Ela é uma forma científica de fazer. E o aluno precisa saber essa diferença. Ensinar sociologia implica em desenvolver em nossos alunos a habilidade de fazerem por si mesmos análises científicas e teoricamente orientadas acerca do seu próprio mundo. O aluno deverá desenvolver a capacidade de compreender sociologicamente os fenômenos da sociedade, utilizando-se como modelo de compreensão conceitos e teorias sociológicas. Isso significa que o professor precisa estar bem preparado para conhecer as metodologias e estratégias possíveis de utilização e utilizar adequadamente as metodologias de sua preferência, mesmo se elas forem tão simples como uma aula expositiva dialogada, por exemplo. Comecemos então pela aula expositiva. Seja qual for a metodologia da aula expositiva, a linguagem precisa ser considerada como uma das mais importantes técnicas de ensino. Afinal, é comum nós ouvirmos queixas dos alunos que dizem que as aulas de sociologia seriam mais interessantes se eles entendessem o que o professor fala. Contudo, mais uma vez é preciso tomar cuidado. Por sua natureza, a sociologia é uma disciplina complexa, que envolve um amplo espectro de temas e articulações teóricas e conceituais. Isso torna difícil a simplificação excessiva de seus conceitos. Por isso, é preciso tomar cuidado para não confundir a necessidade de ser compreensível aos alunos com uma simplificação e vulgarização dos conteúdos que precisam ser tratados. O desafio, portanto, está em encontrarmos formas criativas de fazer com que o aluno seja levado a compreender o mundo da sociologia e não subvertermos a sociologia para torná-la acessível aos nossos alunos. A segunda técnica são as dinâmicas de grupo. Essa metodologia pressupõe uma organização da aula através de pequenos projetos de pesquisa relacionados aos conceitos, aos temas e às teorias explanados nas aulas. Veja que isso pressupõe que as dinâmicas de grupo só devem acontecer depois das aulas expositivas, nas quais o professor esclareceu os conceitos, os temas e as teorias abordadas. A dinâmica de grupo é uma excelente metodologia se observar estes cuidados, com as fontes a serem analisadas, o tratamento dado a elas pela equipe, os conceitos que devem ser problematizados e não simplesmente transcritos da fonte para o caderno do aluno. É um momento importantíssimo para a verificação do aprendizado da turma e do seu entendimento sobre as questões sociais e, principalmente, sobre os problemas sociológicos. Uma terceira técnica de que devemos tratar é o uso do livro didático. Cada uma das metodologias que mencionamos anteriormente pode combinar o uso do livro didático. A questão que se coloca é: devemos ou não utilizar o livro didático? Na verdade, pesquisas mostram que o uso do livro didático é uma prática consolidada nas escolas brasileiras, mas não podemos prescindir da postura crítica diante dele. Ou seja, a questão mais importante, na verdade, não é decidir sobre o uso ou não do livro, mas sim sobre o modo como o professor interpretará e aplicará o conteúdo ali exposto. Seja qual for a metodologia utilizada, o ponto de partida é sempre o modo como o professor lida com o processo de ensino e aprendizagem da sociologia. Os recursos devem ser sempre entendidos e utilizados como sendo exatamente isto, recursos.
Variadas estratégias podem ser extremamente produtivas se forem utilizadas de forma madura, crítica, responsável, com os subsídios ao aprendizado dos alunos. Assim, você encontrará em seu caderno de estudos sugestões e dicas que poderão auxiliá-lo na utilização desses recursos, assim como atividades e práticas que irão ajudá-lo na elaboração de uma aula que utilize adequadamente as metodologias aqui apresentadas.